E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudar limites com as propriedades operatórias dos limites. Ainda estaremos abordando limite do quociente para finalizar essa parte das propriedades. Beleza? Se liga, aula anterior vimos as propriedades, as 12 propriedades para o quociente, limite do quociente de funções, e agora vamos ver alguns exemplos de aplicação, mais do que costumamos ver nos outros, do produto ou da soma. Se liga, trago primeiro dois exemplos. O exemplo 1 considera a função de lei f de x igual a x ao quadrado menos 2x e a função de lei g de x igual a x menos 1, com x tendendo a 1. Beleza? Bom, esse primeiro exemplo, qual será o limite da função com x tendendo a 1, dada por g de x igual a 2x? Inclusive, eu já farei diretamente o limite do quociente. Eu já armarei diretamente o limite do quociente e verificarei no numerador e no denominador esses resultados, que é o que ocorre costumeiramente. Você já tem o limite do quociente no formato, tá? E vai verificar o resultado desse limite, que é o mesmo que eu analisar separadamente o de um, o de outro e depois o do quociente. Se liga. Eu quero calcular o limite com x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 2x sobre x menos 1. Aí o que é que eu devo fazer? Eu devo saber o limite do numerador, o limite do denominador, para aí calcular o limite do quociente, tá? Que é o mesmo que a gente vinha fazendo com o produto, só que aqui eu não vou destacar separadamente. Se liga, o numerador é uma função de segundo grau, uma função contínua. Eu não vou nem trabalhar com esboço gráfico. Como é que eu posso descobrir o limite do numerador? Isso tende, eu vou colocar uma setinha para indicar que tende, isso tenderá a quanto? Atribuindo o valor 1 vai dar 1 menos 2, que dá quanto? Menos 1. E no denominador, isso tenderá para quanto? 1 menos 1, 0. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma situação para uma das propriedades que abordamos que indica o seguinte: o numerador tende para uma constante e o denominador tende para 0. Quanto dará isso? Bom, se ele tende para uma constante negativa, e o denominador tende para zero, ou positiva também, tanto faz. Ou infinito, ou menos infinito. Beleza? Que vimos nas últimas propriedades da aula anterior. Então, se eu tiver a situação constante sobre zero, eu sei que esse resultado pode vir a ser infinito. Beleza? Agora, se ele existir, ele pode ser mais infinito ou menos infinito. Porém, eu tenho que verificar se ele existe. Como assim se ele existe? Eu tenho que olhar a vizinhança do 1 e verificar se nessa vizinhança a expressão sempre terá o mesmo sinal. Ou sempre será positivo, ou sempre será negativo. Por quê? Se tiver o mesmo sinal, menos 1 dividido por algo se aproximando de zero pela direita, por exemplo, que são valores positivos, nesse caso aí, já explico por quê, vai dar o quê? Menos 1 dividido por 0,1 dá 10. Menos 1 por 0,01 dá 100. Menos 100, na verdade. Menos 1 por 0,001 dá menos 1000. E aí vai. Então eu estou aumentando. Vai para infinito. Resumindo, aquela propriedade indica aquelas propriedades, as três propriedades, indica que se eu tiver algo fixo ou infinito sobre algo tendendo a zero, o resultado, caso exista, será infinito. A gente fez uma longa discussão e a gente está bem repetitivo agora também para frisar isso. Enfim, vamos lá. Como é que eu vou proceder com essa situação?
eu vou ter que ver o estudo do sinal desse denominador na vizinhança de 1. Por que eu preciso saber o estudo do sinal do denominador? Porque eu tenho que saber o sinal da fração, que é isso que a propriedade diz. Se a fração for positiva, vai para mais infinito. Se a fração for negativa, vai para menos infinito. Beleza? Como eu já sei o sinal do numerador, qual é o sinal do numerador? Negativo. Descobrindo o sinal do denominador, se for negativo também sempre, vai para mais infinito. Se for positivo, menos com mais, vai para menos infinito. Vamos lá? Olha só. Ao estudar o sinal do denominador, vou considerar o seguinte. Eu tenho uma função do primeiro grau, x menos 1 é uma função do primeiro grau, é a expressão que representa uma função do primeiro grau, e a raiz dessa função é 1. Está com dúvida em estudo do sinal da função? Vai nas nossas aulas de funções, beleza? Para valores maiores do que 1, a função é positiva. Para valores menores do que 1, a função é negativa. E isso, inclusive, é bem óbvio de observar. Se eu pensar em valores maiores do que 1, que são valores à direita do 1, na vizinhança, são valores 1.1 menos 1 dá 0,1, 1.01 menos 1 dá 0,01, tá? Quando eu pego a vizinhança do 1 à direita, os valores do 0 são valores o quê? Positivos. Quando eu pegar valores do 1 à esquerda, 0,9 dá menos 0,1, 0,99 dá menos 0,01 e aí vai, beleza? Eu me aproximo de 1 pela esquerda. Nessas situações aqui, obrigatoriamente, então, eu vou precisar estudar os limites laterais, beleza? Por quê? Porque eu vou estar olhando os limites na vizinhança do 1. Eu vou estar observando o seguinte: limite quando x tende a 1 pela direita dessa expressão será o quê? O sinal dessa expressão à direita é positivo, porque tende a 0, dando resultados positivos, como eu acabei de falar. E em cima tende a 1, a menos 1. Menos 1 dividido por algo se aproximando de 0 com resultados positivos vai dar o quê? Menos infinito, tá? Experimente dividir por algo se aproximando de 0. A gente já comentou isso na aula passada, já discutiu isso agora. Eu estou sendo bem repetitivo para frisar a propriedade. Dividir algo por algo tendendo a 0, caso exista, dará infinito. Eu só tenho que saber o sinal, se é mais ou menos infinito. Para isso eu estudo a vizinhança, o sinal da vizinhança, tá? Se liga. Então, tendendo a 1 pela direita, os resultados aqui abaixo se tornam positivos. Então, significa que é algo tendendo a 0 positivo. Menos 1 dividido por algo tendendo a 0 dá infinito. Menos com mais, menos. Mesma coisa. E limite quando x tende a 1 pela esquerda. De x ao quadrado menos 2x sobre x menos 1. O que vai acontecer? Essa expressão tem sinal negativo. Aqui também tende a 0, aqui continua tendendo a menos 1 quando eu jogo 1. Tá? Logo, o resultado, qual é o resultado? É infinito, menos com menos, mais. Como? Por um lado, na vizinhança de 1, o resultado da minha fração é negativo, ou seja, gerando menos infinito. E o resultado da minha fração no outro lado da vizinhança é positivo, gerando mais infinito. Significa que esse limite não existe, tá? Porque os limites laterais deram diferentes, beleza? Fica aí que a gente vai fazer o segundo exemplo. Então, meu povo, vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, a gente demorou bastante no primeiro para ilustrar aquelas propriedades. Se eu não me engano, eram 11, 12, 11,
10, 9 e 8. A probabilidade 8, 9 e 10. É que eu estava vendo de trás para frente para lembrar qual a numeração das três. A probabilidade 8, 9 e 10 da tabela foi ilustrada aqui, especificamente a 10, porque em cima estava tendendo para uma constante, naquele caso uma constante negativa. Mas tender para o mais infinito em cima ou tender para o menos infinito e embaixo tender para zero, o raciocínio é análogo, beleza? Nesses casos aqui ainda não vamos tender para infinito, que eu vou pegar exemplos tendendo para constantes, mas depois vamos trabalhar com infinito também. Se liga. Segunda questão, eu tenho que calcular o limite do quociente quando a função do numerador é a função dada pela lei x ao quadrado menos 4x mais 3 e a do denominador x ao quadrado menos 1. Vamos lá, galera? Se eu jogar, ou se eu quiser calcular esse limite, ainda é um limite com x tendendo a 1. Então, é o limite com x tendendo a 1 da expressão x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre x ao quadrado menos 1. É o limite desse quociente. Novamente, eu não farei separado, limite disso. Na verdade, eu vou estar fazendo separado, porém, eu farei separado só puxando a tendência. Por quê? Porque separadamente cada uma é uma função contínua no ponto 1, então eu já sei os resultados, beleza? Aqui em cima, basta atribuir a função, o valor 1, vai dar 1 menos 4 menos 3 mais 3, 0. Deu isso porque 1 é raiz da função, tá? Embaixo vai tender para quanto? 0. Essa situação é uma situação da propriedade que gera limite de 0 sobre 0. O numerador vai para 0, o denominador vai para 0. É o que eu chamo de indeterminação. Você tem que ver caso a caso. Vamos ver quanto dará nesse caso. Se liga. 0 sobre 0 num quociente. Bom, eu tenho que remover essa indeterminação. Como eu farei esse remover de indeterminação quando eu tiver um quociente? Bom, eu tenho que evitar que dê 0 sobre 0. Para isso, eu vou tentar mexer com a minha expressão quociente utilizando recursos lá da educação básica. Eu vou fatorar polinômios e tentar simplificá-los. Se liga. Como assim, Celso, fatorar? Olha só, aqui é um polinômio do segundo grau. Eu consigo fatorar esse polinômio se eu conhecer as suas raízes. Uma delas eu já conheço, que é o 1. Quais são as raízes dessa equação do segundo grau? Sim, aqui é uma função do segundo grau. Quais são os zeros ou raízes dessa função do segundo grau, melhor dizendo? É 1 e qual é o outro zero? 3. Verifiquem. Está com dúvida? Calcule pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, como é que eu vou proceder? Eu vou reescrever essa expressão, e se eu vou reescrever essa expressão, e a de baixo também, eu vou continuar reescrevendo o limite de outras formas. Como eu vou continuar reescrevendo o limite, eu repito a palavrinha limite, ó. Isso é igual a limite, com x tendendo a 1. Reescrevo a minha expressão fatorada, vai ficar o quê? X menos 1, x menos 3. Como é que você fez isso, Celso? Fatorei. Fatorei a minha equação do segundo grau. Vou dar uma dica, ó. Todo polinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, pode ser fatorado escrevendo como a, que é o coeficiente do termo do segundo grau, vezes x menos x1, x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. Beleza? Dica da educação básica. Polinômio do segundo grau. Tá? Se liga. Nesse caso, o A vale 1. Ok? Então é tranquilo. Beleza. Sobre... Aqui embaixo eu vou fatorar também, porque eu vou tentar simplificar. Porque aqui ainda está anulando, eu só escrevi de outra forma, mas ainda tende para zero. Não está anulando, tende a ser zero. Não vale zero. Tá? Embaixo também está tendendo a ser zero. Então, se tendeu a ser zero em cima e embaixo é uma indeterminação
que eu preciso remover esse zero sobre zero para tentar resolver. Tá? Fatoro o denominador. Como é que eu fatoro o denominador? Fácil, diferença de dois quadrados. X menos 1, x mais 1. Tá? Beleza. Agora eu vou poder simplificar esse com esse. E eu posso, porque aqui não vale zero, aqui também não vale zero, na vizinhança de 1 tende para zero. Tá? Então eu posso simplificar. E aí o meu limite fica reescrito como limite com x tendendo a 1 de x menos 3 sobre x mais 1. Isso vai dar o quê? Em cima agora, quando x tende a 1, é uma função do primeiro grau polinomial que dá 2 menos, né? 1 menos 3. E aqui dá o quê? 2, tende para 2, 1 mais 1. Pronto. Agora está tranquilo. Limite do quociente, em cima tendeu para um número, embaixo tendeu para outro número. A primeira propriedade, eu acho que é de limite, não me lembro exatamente, mas tem a propriedade, se o numerador tende para um valor, o denominador tende para outra, a resposta vai ser o quê? Esse dividido por esse, ou seja, menos 1. Tá? Então, qual é a resposta desse limite? Ele deu indeterminação, mas a resposta, após manipular, gerou um valor constante, que vale menos 1. Tá? Se liga. Eu vou parar a aula, fazer só esses dois exemplos. Na próxima aula, a gente continua. Na próxima aula, a gente continua com mais exemplos para ilustrar o quociente, que é bem interessante essa propriedade. Valeu! Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu.